Fala pessoal, tudo bem? Sou o Matheus Raine, professor de Física, e hoje a gente vai ver a primeira aula de movimentos verticais, terceirão extensivo. Beleza, galera? O que a gente vai ver nessa aula aqui? Conceitos introdutórios desse tipo de movimento, massa e tempo, associação dos dois, o que vai acontecer, queda livre e lançamento na vertical. Mas antes, eu tinha mas eu vou resolver alguns exercícios referente ao tema da aula passada que não deu muito tempo, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, congela a tela, dá uma lida aí e a gente vai fazer esse exercício juntos, tudo bem, galera? Beleza, vamos lá. O que ele falou para você? Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelerado, com uma aceleração escalar. Então vamos desenhar aqui. Olha lá. Beleza. Para quem não leu, para e lê, galera, por favor. Partiu aqui do repouso. O que quer dizer partiu do repouso? Que a velocidade inicial era igual a zero, partiu do repouso. Ele estava parado, aí sim começou a adquirir velocidade. Só que ele começou a adquirir velocidade porque ele tem uma determinada aceleração. E essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar aqui, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos são de... Veja, então, passou-se 3 segundos, esse carro, ele se deslocou uma determinada quantidade de distância. E nessa posição aqui, a velocidade já não é mais zero. Por quê? Porque ele tem essa aceleração. E quanto que vale essa velocidade? Então é isso aí que ele te perguntou. Qual é a velocidade do carro nessa posição e o quanto ele se deslocou. Vejam, vamos lá. Eu tenho várias equações aqui para me ajudar referente a isso. Vi você à toa, a Xuxa vê tudo, mas veio atrapalhado, e a equação de Torricelli, que é a equação bônus, que referente ao tempo. Se o tempo não for dado nem pedido, muito provavelmente Torricelli vai ser usado. Então veja, o tempo foi dado? O tempo foi dado. Se o tempo foi dado, então Torricelli, digamos assim, não significa necessariamente que não vai ser usado, mas muito provavelmente não seja ele a equação, digamos, que a questão quer que você saiba, tá? Então nesse caso aqui, ele quer saber quem? A velocidade e o espaço percorrido. Puxa, eu tenho uma equação aqui para velocidade, vamos tentar usar ela. Vi você à toa. Vamos lá, então a velocidade aqui vai ser igual à velocidade inicial. Puxa, a velocidade inicial eu tenho e eu conheço e ela vale zero. Por que a velocidade inicial vale zero? Porque ele partiu do repouso. Tudo que parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Então esse termo aqui vai embora. A aceleração eu conheço? Eu conheço. Vale 2. O tempo eu conheço? Eu conheço. Ficou com essa aceleração durante 3 segundos. Então, coloco 3. 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Então, eu conheço a velocidade. O que acontece agora? Eu preciso saber o quanto percorreu. E o que eu tenho de informação? Eu tenho de informação aceleração e tempo. Eu tenho 2 dados de informação. Aí que surge a dificuldade. O aluno até lembra da equação da Xuxa. A Xuxa vê tudo, mais meio atrapalhado. O aluno lembra dessa equação, só que o que ele fala? Puxa, olha o tamanho dessa equação. Eu tenho 2 informações. Vai ser possível resolver? Vamos tentar então. A posição final onde eu parei vai depender da posição inicial de onde eu parti. Só que eu parti da origem, né, galera? Da posição inicial é igual a zero. Parti da origem, posição inicial é igual a zero. Foi embora. Mas eu parti também do repouso, então o V0 não existe. Também vai embora. Sobrou quem? Meio de AT ao quadrado. Ou seja, as 2 informações que eu tenho é suficiente para me responder a questão usando a equação da Xuxa. Então, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que não significa que você tem uma equação muito grande e poucos dados que, digamos, as coisas não vão ser compatíveis. Porque muitos dos dados podem ser nulos, pode ser igual a zero, igual aconteceu aqui, tá bem? Sobrou quem? Meio de A, aceleração é 2, e T, que é 3 ao quadrado. Esse 2 vai embora com esse 2, sobrou o 3 ao quadrado, que é 9 metros. Então, a velocidade é de 6 e a distância percorrida é de 9, alternativa A, galera. Beleza! Vamos praticar mais um exercício referente à aula passada. Então, dá uma congelada aí e lê ele para mim, que eu já vou fazer na sequência.
que está acontecendo nesse exercício aqui? Veja, ele falou que tem um avião e esse avião ele precisa levantar voo. Só que ele tem uma pista limitada. E essa pista limitada para esse avião, que vai sair daqui e vai chegar aqui no final da pista, essa pista tem uma distância de 1.960 metros. 1.960 metros. Só que o avião, obviamente, ele vai partir do repouso, ele está parado aqui, velocidade igual a zero, V0 igual a zero, e aí ele vai começar a ser acelerado até que ele vai ter que atingir uma determinada velocidade, porque não é qualquer velocidade que o avião vai conseguir levantar voo. E ele falou que a velocidade para esse modelo de avião levantar voo vai ter que ser de 252 km por hora. Então esse avião só vai voar se atingir a 252 km por hora. Caso o avião não consiga atingir essa velocidade aqui, ele não vai voar. Só que veja, se ele está parado e precisa chegar nessa velocidade aqui, significa que o avião precisa ser acelerado. E é isso que ele pergunta para você. De quanto é que esse avião precisa ser acelerado para que ele atinja essa velocidade? E aí, qual equação eu vou usar? Lembre-se, o tempo foi dado? Puxa, professor, eu li o enunciado todo e não vi nenhum dado de tempo. O tempo foi pedido? Não, o que foi pedido foi aceleração. Então, muito provavelmente, Torricelli vai ser usado. Vamos tentar. Vovô passeou com a vovó, mais duas amigas dela. Joia! Eu conheço a velocidade final que o avião vai ter que atingir para conseguir levantar voo? Eu conheço, 252 km por hora. Só que não está no Sistema Internacional de Física, né? Está em km por hora. Então, eu tenho que dividir pelo número mágico de 3,6 e cair em metros por segundo, para cair no padrão internacional de física, no sistema internacional, a unidade de velocidade, ser metros por segundo. Fazendo essa divisão 252 por 3,6, eu acho que vai dar 70. Você faz aí e confere para mim, por favor. Mas eu acho que vai dar 70 metros por segundo. Então, beleza. Vamos lá. Conheço esse. Esse aqui, qual é essa velocidade aqui, galera? A velocidade zero, ou seja, a velocidade inicial do avião. Puxa, o avião está parado lá no começo, então essa velocidade aqui vale zero. Zero ao quadrado é zero. Então, beleza. Vamos lá. Qual é a velocidade que o avião vai ter que atingir no final da pista? A velocidade final, 252 km por hora, ou então 70 metros por segundo, tá? Então, bota aqui, 70 ao quadrado, que é igual a 2 vezes A vezes D, que é 1960. Veja, agora eu tenho uma equação e eu tenho aqui uma única incógnita para mim achar. O que eu vou fazer? Eu vou isolar ela. Então vamos lá. O A vai ficar igual, o 70 ao quadrado já fica desse lado aqui. Todo mundo que está multiplicando A vai passar dividindo, ou seja, o 2 vai passar dividindo e esse aqui que também está multiplicando, o 1960, também vai passar dividindo. 1960. 1960. Quando você fizer essa conta aqui, eu acredito que você vai cair na alternativa A, 1,25 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, qual que é a conclusão desse exercício? Que não é qualquer aceleração que esse avião aqui vai poder ter. Ele tem que ter uma determinada aceleração mínima para que ao final dessa pista limitada nesse valor, atinja essa velocidade para que ele consiga voar. E essa aqui é 1,25 desse avião. Supomos que esse avião esteja com algum problema mecânico, atinja apenas 1 metro por segundo de velocidade. O que vai acontecer? De aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. O que vai acontecer? Ele vai chegar no final da pista e não vai ter essa velocidade aqui. Então ele não vai conseguir decolar. Se o avião tiver, digamos, tudo certo, tudo perfeito, e ele conseguir atingir uma aceleração ainda maior, por exemplo, 1,5 metros por segundo ao quadrado, ele não vai nem precisar chegar no final dessa pista, que ele já vai estar conseguindo fazer o voo. Essa é a ideia desse exercício aqui. Tá bem, galera? E agora que de fato a gente vai entrar na aula de hoje, que são os movimentos na vertical. Basicamente, quando a gente trata de movimento na vertical, a gente tem dois tipos de movimento. Ou vertical, vem cá, só para você entender. Vertical, movimento na vertical. Ou eu vou partir daqui de baixo e vou subir, que é o tal chamado lançamento na vertical. O que é o lançamento na vertical? Eu estou embaixo e eu vou jogar um objeto para cima. Ele vai subir. Isso é um lançamento na vertical.
Tudo bem? E o que é uma queda livre? A queda livre é justamente o contrário. Quem está lá em cima e vai para baixo. Então, se eu estou de cima e eu estou caindo, eu estou em queda livre. Se eu estou lá embaixo e estou subindo, eu estou no lançamento vertical. Ou seja, é justamente uma coisa contrária da outra. Estou lá em cima, estou caindo, queda livre. Estou lá embaixo, estou subindo, lançamento na vertical. Só que vejam, a queda livre ela é um movimento acelerado. Por que acelerado? Porque eu vou partir lá de cima e vou caindo. E conforme eu vou caindo, a minha velocidade vai aumentando, aumentando. Já o lançamento na vertical, se eu pegar algum objeto e jogar ele para cima, ele vai diminuindo a velocidade. Até que a um determinado momento, essa velocidade vai ficar igual a zero. Ele ficou igual a zero, agora ele vai começar a voltar. Então, se eu joguei um objeto com 10 metros por segundo, o que vai acontecer? 10 metros por segundo, 9, 8, 7, 0, parou. Ou seja, o lançamento na vertical, eu vou retardando o movimento, eu vou diminuindo a velocidade. Já a queda livre, ele está lá parado e ele começa 1, 2, 3, 4, adquirir velocidade. Então, essa é a principal diferença entre eles, tudo bem? E agora eu vou pedir para você em casa fazer um experimento aí, que é o seguinte, é bem simples. Peguem objetos com geometrias bem parecidas, coloquem eles lado a lado e solte no chão. Obviamente, 2 objetos que não vão quebrar. E peça para que alguém aí, o teu irmão, teu pai, tua mãe, alguém que esteja aí, olhe e veja qual chega antes no chão. Se os objetos tiverem geometrias muito parecidas, tipo esses 2 aqui, e você vai observar que algum deles provavelmente vai ter a massa maior que a do outro. Por exemplo, eu vou jogar um canetão e vou jogar uma caneta. O canetão é maior, tem maior massa. Significa que o canetão vai chegar antes no chão? Não. Por que não? Porque na queda livre independe do tempo, galera. E isso ele sempre cobra de você nas provas, falando várias situações e te dando objetos com massas gigantescas, outros nem tanto, e falando que o objeto que tem maior massa vai chegar antes no chão. Quando na verdade não. Por que não? Porque está todo mundo sujeito à mesma gravidade, que é a gravidade da Terra. Tá bem? Galera, eu vou deixar passar esse vídeo aqui para vocês que é super importante, que esse aqui é um experimento que foi realizado dentro da NASA, que está falando justamente disso que eu estou comentando. Só que o que muita gente está se questionando agora? Puxa, professor, eu fiz esse experimento, mas eu peguei, por exemplo, uma pena. Será que eu posso apagar? Eu peguei, por exemplo, uma pena ou uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassado. E não deu certo o teu experimento. E você tem razão. E esse vídeo está explicando justamente isso. Ó. Ele jogou uma bola de boliche e as penas, lado a lado. A bola de boliche caiu no chão e as penas ainda não chegaram. Você não falou que iam chegar ao mesmo tempo? Iam, se o experimento for realizado no vácuo, galera. Aqui, para a nossa física do ensino médio, os experimentos são considerados que eles ocorrem no vácuo. Nossos exercícios, nossas equações são válidas para experimentos que acontecem no vácuo. E é isso que a NASA fez. Eles criaram uma câmara de vácuo, ou seja, todo o ar que está lá dentro, que segurou essa pena durante essa queda, foi tirado de lá, foi ligado a essa câmara de vácuo e eles vão repetir exatamente o mesmo experimento. A bola de boliche e a pena, e vão soltá-las lado a lado, como se fosse no vácuo, ou seja, como se fosse utilizando a aula de hoje as nossas equações. E é justamente isso que está passando agora. Obviamente, aí está em câmera lenta, porque o tempo de queda é um tempo normal, vai cair em alta velocidade, soltou, vai começar a adquirir velocidade. Aí está em câmera lenta, só para a gente entender e acompanhar o movimento, mas basicamente é isso. Se eu tenho a presença do ar, alguns objetos, devido à sua geometria ainda, ao arrasto do ar, vai dar essa diferença no tempo de queda. Se eu tenho experimentos realizados no vácuo, aí não interessa. Eu posso ter uma folha de papel aberta e uma folha de papel fechada. As duas vão cair ao mesmo tempo, se for no vácuo. Tudo bem? E aonde também que eu posso fazer um experimento muito similar a esse? É o que foi feito nos anos 70 lá na Lua. Lá na Lua tem vácuo em volta, não tem o ar na Lua, justamente por isso que o astronauta usa, um dos motivos que o astronauta usa essa roupa aqui. Então, lá na Lua tem vácuo. Se tem vácuo, se eu jogar 2 objetos bem diferentes, eles vão ter que chegar junto no chão. E é isso que os astronautas fizeram o experimento lá, usando um martelo e uma pena. Ou seja, aqui na Terra, com a presença do ar, obviamente, o martelo ia chegar antes no chão. Se eu estou realizando o experimento no vácuo, não necessariamente isso aí que vai acontecer. E é isso que eles fizeram aqui para a gente ver. Pessoal, a imagem é meio ruim, mas vamos levar em consideração que é uma imagem dos anos 70 da Lua. Então,
Dá para dar um desconto. Enfim, tenta pausar e ver de novo o movimento e você vai observar que eles chegaram junto no chão. Se você quiser ver, tem na internet, você coloca lá, experimento na lua, pena e martelo, vai cair nesse vídeo aqui, tudo bem? Então vamos lá. Assim? Beleza. E o que acontece? Acontece que esses movimentos na vertical que a gente está estudando hoje é exatamente igual ao da última aula. Só que em vez do nosso carro começar, digamos assim, do nosso objeto começar a aumentar a sua velocidade indo da esquerda para a direita, ou seja, a velocidade aqui é uma, aqui aumentei, aqui aumentei. O que vai acontecer? Vai acontecer que aqui a velocidade é uma, aqui a velocidade é outra, aqui a velocidade é outra. E vai acontecer o quê? Que aqui é a velocidade que o motor do carro está te impondo, ou seja, o teu carro vai te dar uma aceleração. E isso vai variar de carro para carro. Já aqui não. Por que aqui não? Porque aqui a aceleração que essa maçã está ganhando, a aceleração que esse objeto qualquer que eu desenhei aqui está ganhando é a mesma que a aceleração da gravidade da Terra. Aqui a aceleração é a aceleração que o teu carro vai te dar. Aqui não, é a aceleração que a Terra vai te dar, que é a aceleração da gravidade. Então entenda, aqui nos movimentos na vertical, a aceleração quem é? É a aceleração da gravidade da Terra, que é o nosso famoso G. Tudo bem? Puxa, então, se a aula de hoje é muito parecida com a última aula, o que vai acontecer? Vai acontecer que as equações da aula passada vão servir para a aula de hoje também. Vi você à toa. Vi você à toa. Só que no lugar do mais A, que era da aula passada, vai entrar o menos G. Por que o menos G? A gravidade da Terra não aponta para baixo? Se lembra que a gente definiu lá atrás que todas as propriedades que apontavam para baixo eram negativas? Então, a gravidade da Terra aponta para baixo. Por isso, o do menos. Tudo bem? E o G? O G vale 10, pessoal. Isso aqui é um valor constante de 10. Alguns exercícios vão falar, considere a gravidade como sendo 9,8. Outros vão falar, use 10. Enfim, mas a gravidade da Terra é um valor padrão. Ele vai dar isso para você nos exercícios. Então, qual é a conclusão? A aula de hoje é igual à aula passada, porém, antes era na horizontal, agora é na vertical. Quando é na horizontal, a aceleração vai depender do meu corpo, eu não sei qual é a aceleração. Mas quando é na vertical, eu conheço, porque a aceleração é a da gravidade da Terra. Então, ouvir você à toa serve para a aula de hoje. É só adaptar ele aqui, tá bem? No lugar do mais A, menos G. A mesma coisa na Xuxa da aula passada. A Xuxa vê tudo, mas meio atrapalhada. Essa equação serve perfeitamente para a aula de hoje também. Só que no lugar do mais A, eu vou colocar menos G. Por quê? Porque na aula de hoje eu conheço a aceleração. E a aceleração da aula de hoje é a aceleração da Terra, da gravidade, que é negativa e aponta para baixo. Torricelli também serve para a aula de hoje, que a gente usou na aula passada, que é o cara que falava que quando o tempo não foi dado nem pedido, ele era ousado? Sim, é ousado. Vamos lá. Vovô passeou com a vovó, mais duas amigas dela. Só que no lugar do mais duas amigas dela, menos 2GD. A mesma coisa, tudo bem? Igualzinho, galera. Só que, a aula de hoje é muito importante a gente levar em consideração os sinais. Vejam, se a velocidade está apontando para baixo, a velocidade é negativa. Se a velocidade está apontando para cima, ela é positiva. A mesma coisa aqui. Cuidado com as acelerações e velocidades. Principalmente, pessoal, eu peço muita atenção de vocês quando vocês forem fazer exercício na parte da velocidade. Veja se a velocidade aponta para baixo. Se ela apontar para baixo, você tem que incluir o sinal negativo aqui, tá bem? E aqui, só para a gente falar mais uma vez, entre a diferença da queda livre e o lançamento da vertical. A queda livre, ela se dá o início do movimento lá de cima e ele termina lá embaixo, ou seja, o V0, o Y0, está aqui, posição inicial e a velocidade inicial estão aqui, e terminam aqui. Então, a queda livre começa aqui e termina aqui. Parte inicial, a parte final. Já o lançamento na vertical é justamente o contrário. Lançamento na vertical eu começo aqui e eu termino aqui em cima, ou seja, as propriedades iniciais estão aqui embaixo e as propriedades finais estão aqui em cima. Queda livre, de cima para baixo. Lançamento vertical, de baixo para cima. Só essa que é a diferença entre eles. Olha só, equações aula 1, aula 2 e aula 3. Aula 1, velocidade constante. Facílimo. Aula 2, eu tenho aceleração, mas essa aceleração são dadas em corpos que estão na horizontal. Aula 3, agora os corpos estão na vertical. Tudo que tem mais A
eu coloco menos G. Só que aqui tem uma outra mudança também, né? Alguns viram, professor, aqui você chamou de X. Posições na horizontal, geralmente a gente chama de X. Posições na vertical, geralmente a gente chama de Y. É só essa a diferença, tá bem? Mas são posições, em ambos os casos são posições, tanto inicial quanto a final. E aqui é um exercício teórico para a gente fazer na aula de hoje. Dá uma pausada aí, vou sair da frente, pausa, lê e a gente já vai fazer na sequência. Beleza, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, ó, tem um cara lá, ele pega uma bola, pega essa bola, joga para cima. Sobre isso, esse movimento que está acontecendo, ele falou, ó, leve em consideração que é um movimento que acontece no vácuo, ou seja, toda a teoria da aula de hoje é válida para esse movimento. E ele te pergunta algumas coisas sobre esse movimento. A primeira delas, um movimento simples, peguei a bola e joguei para cima, só. E ele pergunta o seguinte, ó, quando a bola atingir a altura máxima, qual será o valor da sua velocidade? Veja, eu joguei a bola, ela vai atingir uma altura máxima, até que ela vai começar a voltar. Só que perceba, quando eu jogar a bola, ela chegar na altura máxima, a velocidade dela vai ser igual a 0. Aí ela vai começar a retornar numa queda livre, tá bem? Então, quando chegar na altura máxima, qual é a velocidade? A velocidade é 0. Lá em cima, no topo, a velocidade é 0. B, a bola sobe até uma altura máxima e logo começa o movimento de descida. Ó, beleza. Chegou lá em cima e já começa a descida. Até aí, ok. Qual é a velocidade que a bola retorna na mão da pessoa? Ele falou aqui para você que essa bola foi jogada com x metros por segundo. Ou seja, vamos supor 10 metros por segundo. Eu joguei a bola com 10 metros por segundo. Chegou lá em cima, ficou igual a 0. Começou a retornar. Com qual velocidade ela retorna na minha mão? Uma outra propriedade desse tipo de movimento. Se eu joguei ela com 10, quando ela retornar na minha mão, ela também vai retornar com 10, tudo bem? Joguei com 10. Começou a reduzir, 3, 2, 1, parou. Começou a voltar, 1, 2, 3, chegou no 10 também. Joguei com 10, ela volta com 10 na minha mão. Beleza? C. Sabendo que a bola leva y segundos até a altura máxima. Quanto tempo ela leva para retornar na mão? Mesma coisa. Peguei a bola, joguei. Puxa, para chegar lá em cima na altura máxima, levou 5 segundos. Lá da altura máxima, até chegar na minha mão, ela vai levar quanto tempo? Mais 5 segundos. Se eu levei 5 para subir, eu vou levar 5 segundos para descer. Qual que é a conclusão disso? Tempo de subida e tempo de descida são iguais. Velocidade que eu estou jogando para cima é a velocidade que eu vou retornar na minha mão. Outra conclusão, na altura máxima a velocidade é igual a 0. 3 conclusões super importantes. Se você tem isso como base teórica na matéria de hoje, você pode acertar muitos exercícios teóricos, tudo bem? Referente à aula de hoje. Beleza, galera? Exercícios da página para casa de vocês, o 327, 328 e o 329, tudo bem? Do nosso material didático. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima aula.